Oi! Oi! Seja Olá, bem-vinda, Renata. Tô muito, obrigada. tô muito feliz de ter você aqui hoje no Bicamodara, essa nova fase do canal, da plataforma. E muito especial a sua presença aqui, porque você transformou o Bicamodara de um jeito ou de outro, né? Ao longo do caminho, a Renata, gente, é a minha terapeuta, mas eu vou deixar ela contar exatamente o que ela faz. E ela realmente se tornou uma pessoa bem importante para mim. E realmente participando desse modo Odara de ser, ela se mostrou para mim também uma mulher odarizante. E é por isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, Renata, para a gente começar assim, quando alguém te pergunta o que você faz, qual que é a sua resposta? É um caldeirão de bruxa que vai acontecer. É... Eu brinco muito com todo mundo em relação a isso, que é um caldeirão de bruxa mesmo. Eu fiz várias formações em terapias holísticas, em terapias alternativas, e normalmente no atendimento eu conduzo a pessoa uma reconexão com ela, uma conexão com o que ela está sentindo, com o que vem, para a partir daí a gente fazer alguma coisa. Né? Então, pode ser que um dia a gente faça uma regressão, pode ser que faça só uma energização, né? Pode ser que seja uma limpeza energética. Vai depender muito do que é que a pessoa precisa naquele momento e do que é que traz à tona. Porque às vezes as dores são tão grandes que o que a gente precisa é só de um acolhimento. Perfeito. A pessoa, quando ouve isso, responde o que para você? Ah, mas e se eu quiser uma técnica específica? Porque eu trabalho, né, com técnicas específicas como o Theta Healing, a cura multidimensional arcturiana, eu trabalho com Reiki, trabalho com radiestesia, trabalho com cartas terapêuticas e por aí vai. Uau! E, e sem contar o processo que eu falo que me ajudou muito, que foi como crescer, transformar, que foi ser voluntária num grupo de constelação, que me traz também muita bagagem para esse trabalho. E aí eu falo com ela, olha, a gente pode até tentar fazer alguma coisa específica, mas eu não posso te garantir. Porque uma coisa que eu tenho identificado cada vez mais, Ana, e você já passou por isso, às vezes a gente vira e fala assim, olha, semana que vem a gente vai trabalhar nesse ponto específico, na próxima sessão a gente vai trabalhar com isso. Às vezes a pessoa chega para mim, vira para mim e fala assim, ah, eu preciso trabalhar, eu estou bloqueada no trabalho. Aí quando começa a sessão, vem para ela e vem para mim que o problema não é o bloqueio no trabalho, às vezes é outra situação. Então é a partir daquilo dali que a gente direciona, né? Conduz como que é que vai ser. Muito tempo eu Sim, falo assim, não, ah, eu quero saber, oba. total, total. Isso acontece sempre, assim. Eu acho que vai muito também dessa própria parte do autoconhecimento, né? Que é um processo que eu acho que a terapia é fundamental para ele. Sim. E falando sobre autoconhecimento, eu sei que, bom, no dia 9 de outubro, você escreveu no seu Instagram assim: até o Ai, ai. início desse ano, até o início desse ano eu tentava me encaixar em uma das terapias que fiz formação, mas sempre não conseguia me identificar com nenhuma. Muita gente me taxava de louca de tantas formações que fiz. Outras me falavam que eu não conseguiria trabalhar com nenhuma delas. E nessa loucura toda, eu ao mesmo tempo sempre usava um pouquinho de todas, mas não me identificava com nenhuma. Aí você continua no seu post assim: um dia, uma amiga me falou: está perdida porque não sabe onde se fixar, fica mudando o tempo todo. Nesse dia, instintivamente respondi: não estou perdida, muito pelo contrário. Eu sou essa dimensão toda. Não só consigo me prender a nenhum rótulo ou a uma única terapia.
Na hora não raciocinei a respeito, mas depois veio a grande sacada. Eu sou essa pluralidade toda. Comente essa realização, por favor. Então, começar um pouquinho da minha história, né? Eu sou virginiana, filha de virginiana, neta de virginiana, bisneta de virginiana. Teoricamente, pelo signo, a gente tem aquela caixinha, tem que seguir tudo, as regras, tudo programado, tudo isso, aquilo outro. Aí veio um planetinha lá na minha casa 6, que é a nossa casa da rotina, e virou e falou assim: aqui, você não vai seguir regra nenhuma, não. Você não tem que seguir rotina, você não tem que seguir nada. E eu ficava assim, sabe, sem entender, porque a vida toda eu já trabalhei com. Eu trabalhei a gente pode colocar aí. Eu comecei a trabalhar em empresa fora com 17 anos, mas trabalhar mesmo eu comecei como garçonete, eu tinha 14 anos. Mas com 17 anos, que foi meu primeiro contato com a empresa, foi na área de DP e RH. Aí trabalhei 1 ou 2 anos, fui para a área comercial, fiquei 6 anos, depois voltei para a área de RH de novo. E fiquei, mas assim, eu sei que foram mais de 17, 18 anos nessa área. Só que eu nunca conseguia aquela coisa assim, que às vezes eu encontrava o pessoal, aquela estabilidade de anos e anos e anos. Eu realizava um projeto, realizava alguma coisa, terminava, cumpria um processo ali, ó, e mudava. Eu sempre percebi essa mutação em mim. E quando eu vim para a consultoria em sistemas também de RH e DP em 2011, que eu percebi mais em essa dinâmica. E foi quando 2015 me veio o segundo chamado, o segundo não, né? Deve ter sido o 19º ou sei lá, até perdi as contas, para as terapias. Porque o primeiro eu já tinha recebido lá em 95, quando eu tinha meus 20 anos, mais ou menos. Só que ficava meio assim, meio de lado, né? Vem aquela coisa quando a gente não conhece, não acredita na gente, a gente não aceita, né? E eu tinha muito dessa questão. Aí, em 2015, quando veio, aí foi o ano, né, que eu fiz 40 e tudo, eu virei e falei assim, é agora. É agora ou é agora? Eu só pensei nisso. E aí eu comecei. E quando eu comecei a formação nas terapias, eu comecei exatamente um curso que dava várias técnicas ao longo do ano. E eu fiz 1 ano e meio desse curso. Aí, por exemplo, eu comecei, né? Eu fazia reiki, eu fazia só auriculoterapia. Desculpa, eu fazia exatamente aquilo que me pedia. Só que sempre assim, acabava que às vezes fazendo um aurículo ou fazendo cone, vinha alguma coisa e eu conversava, eu já sentia todo esse processo. E sempre ficava assim, e não conseguia, até mesmo quando ia fazer o processo da divulgação, da expansão e tudo, eu não conseguia virar e falar assim, eu vou fazer só isso, ou vou divulgar só isso, ou só aquilo outro, não. Porque todos eles me traziam, né, tudo isso. E aí, o ano passado, eu brinco que foi assim uma grande virada de chave mesmo, quando eu fiz o primeiro curso do Theta Healing e logo em seguida eu fiz astrologia básica, o curso de astrologia básica. E durante o curso que eu fiz a leitura do meu mapa astral, que até então eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito. Aí que eu fui compreender várias coisas, aí que eu fui descobrir, então é por isso que eu não consigo ser dessa forma. É por isso que ao mesmo tempo eu consigo estar com atenção aqui, eu consigo estar com atenção em várias coisas. Eu consigo como fala assim, essa diversidade mesmo, né? E a partir do momento que eu me permiti reconhecer isso, que eu me permiti, como fala assim, ok, assim sou, aceito, agradeço, né? Me perdoe por
não ter escutado durante 45 anos, 44 anos, na verdade. Mas tá tudo certo. Essa é a hora, esse é o momento. E aí foi, né? Tanto que quando alguém me pergunta, eu falo, olha, a terapia é assim. E não tem um rótulo, uma caixinha, nem nada. Normalmente eu só aviso para a pessoa, é de 50 minutos a 1 hora de duração. Fora isso que vai acontecer. Aí vai Imprevisível, né? total. Total mesmo. Uau! Uau, que jornada! Eu tenho milhares de perguntas agora a partir disso, porque para começar, quando você falou, né, que trabalhando, né, primeiro lá como garçonete aos 14, depois você entrou para a empresa e começou a trabalhar com RH e DP, que eu acho que é desenvolvimento pessoal, é isso? Recursos humanos e departamento pessoal. A parte de Departamento folha de pessoal. isso, a parte de folha de pagamento. Ou seja, lidando com pessoas já. Sim. Então, independente, né, desde esse início dessa jornada já tinha essa conexão com pessoas. Como que você acha que essa bagagem contribuiu ou com essa formação, né, tão holística, ou como você falou, essa pluralidade toda que é a Renata, desde lá de trás até hoje, olhando assim em perspectiva? Tá. Teve um período muito grande que eu vivi frustrada nas atividades que eu realizava. Primeiro na área comercial, que eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, que eu tinha que vender serviços e eu não acreditava naquilo. Nossa, todos os dias para mim era assim uma tortura, uma tormenta. Me dava problema para resolver. Adoro problema para resolver. Não é problema só de sistemas, não. Problema da cabeça também. Então, assim, uma capacidade, eu sempre tive uma capacidade de análise muito grande, né? Então, assim, isso foi me ajudando. E, e o DP, quando eu comentei, né, da frustração, era porque eu não conseguia, por exemplo, assim, tinha funcionários que brigavam comigo, que às vezes eu enxergava o lado do patrão. Aí o patrão virava para mim e falava assim: você enxerga o lado do funcionário. Eu tô assim, não, gente, é os dois. É os dois. Eu sempre trouxe essa integração aonde quer que eu estava. Agora, durante o período da consultoria, né, que foi de 2011 para cá, eu já tive clientes de eu virar e falar assim: olha, eu não vou fazer isso porque isso você vai levar prejuízo. Aí eles viravam para mim e falavam assim: ok, Renata, eu vou contratar então outra pessoa que vai fazer. Eu tô assim: tudo bem, não tem problema, mas está contra os meus valores. Está contra os meus valores. Então, uma coisa que eu sempre percebi nessa jornada foi isso, que agradeço muito aquela oração do amanhecer, que é onde fala, né, Senhor, que eu possa hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor e assim não enxergar senão bem, como o Senhor, né, como Deus enxerga, como Ele enxerga. Eu conheço essa oração desde os meus 17, 18 anos. E esse trecho dela, eu sempre busquei, sabe, trazer realmente para minha vida. E aí, com isso, para mim, não há essa distinção. Não há essa separação. Então, durante a consultoria, durante o processo de DP, me ajudou muito nessa situação de, como fala assim, do compreender. Né? Do compreender que às vezes eu tenho as minhas dificuldades, a Ana tem as dificuldades dela. Às vezes no nosso relacionamento diário eu posso demonstrar de formas diferentes. Mas foi uma coisa que a ficha caiu para mim assim: oi? Não! Como diz uma amiga minha, 3 tapas na cara para depois indo, né? Uma experiência que uma tomba, aí a gente tem dia que acorda, eu não acredito que eu fiz de novo. Aí você respira fundo, ok. Vamos de novo, recomeçar, refazer e olhar diferente. É muito isso mesmo que você está falando, né? Dessa virada de chave, ela demora às vezes, demora o tempo que é necessário, né? Mas às Pro vezes a gente aprendizado. quer
rápido. Você falou que essa oração do amanhecer você aprendeu aos 17, é Mais ou isso? menos por aí. Por aí. E aí, logo lá em 95, você falou por volta dos seus 20 e poucos anos, você teve o primeiro chamado. Como é que foi isso exatamente? O que que você considera esse primeiro chamado para as terapias holísticas e para ajudar pessoas? Então, com 18, de 17 para 18 anos, eu era católica, daquela assim, viseirinha mesmo, sabe? Eu ia à missa todo domingo, 7 horas da manhã, participava do coral, era catequista, era do grupo de jovens, ajudava na crisma, ajudava com campanha disso. Era assim, totalmente beata. E tinha minhas gandaias, tinha meus passeios, tinha tudo. Só que aí começou um processo de assim, começou muito até mesmo da catequese. Eu ensinava os negócios, eu passava para os meninos, né? Aquilo que era a minha crença e tudo. Só que ao preparar, eu percebia que não era aquilo mais que estava fazendo sentido para mim. Eu comecei a me questionar muito, a questionar muito isso. E não é por um acaso que a gente encontra pessoas no nosso caminho que me levaram a estudar o Espiritismo. Aí eu conheci a doutrina espírita, comecei a estudar, comecei a participar de reuniões. E nesse processo de começar a participar e tudo, comecei a desenvolver trabalhos também na casa. Porque é uma coisa que, assim, sempre você vai encontrar com a Renata. A Renata, ela não consegue estar num lugar só por estar. Eu acredito muito que quando a gente está num lugar, que eu me entregue, então, aquilo que eu estou fazendo. Então, sempre fui assim, em toda a jornada. Em toda a jornada. Corpo e alma, né? Total. Aí, dentro desse processo, eu comecei a conhecer, né? Estudamos o Espiritismo durante um tempo. Aí comecei a conhecer os florais primeiro, os florais de Minas, que eu sempre falo com você, é uma pena ainda não ter aí. Sim, sim. Sou super curiosa para saber dessas belezas daí da minha terra, Daqui, mas que aqui eu uso, né, os óleos essenciais, mas tenho certeza que essa regionalidade, as coisas que são locais, têm um poder assim imenso, até mesmo de intimidade, de encontro com a sua própria essência. Eu acho que tem essa conexão assim bem forte, naquele cheiro, como se fosse assim, o cheirinho de mãe, que é o cheirinho da terra, né? é o cheirinho da terra. Aí quando eu comecei nesse processo de conhecer os florais e tudo, eu já trabalhava com venda na área de comercial. E eu tive, assim, uma depressão fortíssima mesmo, exatamente por causa do conflito que eu estava vivendo. De fazer uma coisa que não condizia comigo e insistir ali, porque eu era concursada na época. Aí tinha toda aquela cobrança, né? Você é concursada. Aí vinha eu mesmo, né? Você não pode abandonar, você não pode largar, e aquela coisa e tudo. E dentro desse processo, aí eu fui conhecendo o Reiki, aí eu conheci uma moça que aplicava em mim assim o Reiki, que é bem essa coisa do conversar, de trazer. Aí eu fazia com ela outras massagens também. Aí na época, um dia eu paro em frente a uma banca de jornal, porque na época a gente comprava revista pra caramba, né? Eu paro numa banca de jornal e me deparo lá. Eu acho que eu tenho até aqui os livros, esses eu não desfiz de jeito nenhum. Uau! Eu ia exatamente perguntar, porque assim, eu que estou aqui na Califórnia, falar de Reiki, de chiropractor, né? Os quiroprata, né? No Brasil, é bem comum, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Agora, Reiki não é uma coisa que todo mundo sabe, especialmente você que está aí em Minas Gerais e vem com esse histórico, né, de vir da Igreja Católica. Vai falar alguma coisa assim? Primeiro que só essa transição para o espiritismo já é bem diferente. Muita gente ter esse tipo de transição já é algo bem único. E ainda ir para umas terapias holísticas quando eu sei que a maioria das pessoas que não conhece tem um preconceito enorme.
sobre essas Sim, coisas. E aí você encontrou isso numa banca de jornal e falou, vou comprar, é isso. então, na época foi. Vou comprar, comprei, li, mas o reiki, ele tem uma coisa que tem a iniciação, o processo e tudo, né? E na época, exatamente por causa da minha autocobrança, eu não acreditava que eu era capaz. E até mesmo porque, assim, eu tinha uma turma de amigas, né, que acreditavam nessa coisa e tudo, mas era assim, era só um degrauzinho só nesse processo. O restante não, era exatamente de achar que estava ligada à magia negra, que estava ligada, porque como a gente trabalha muito com questão de energia, e com uma coisa muito sutil, muita gente não acredita, acha que não é benéfico. É, eu tive um namorado que ele falou depois que a gente terminou e tudo, ele ficava tão encucado com isso que ele virou e falou assim: eu estou procurando o seu nome no livro das bruxas. Por Uau! causa do conceito distorcido que tem, né? E vem muito ligada a essa questão, né, da história e tudo. Só que o que eram essas mulheres? Eram curandeiras, eram mulheres que ouviam, eram mulheres que se permitiam, como fala assim, sentir o que a mãe natureza traz para gente. Sentir Sim, esse chamado. E uma ligação espiritual muito grande mesmo. E, e aí, pelo lado que eu ainda andava no rótulo, né, da caixinha de virginiana, filha de virginiana, com toda essa tradição, como fala assim, católica e tudo, eu me prendi também nesse rótulo muito tempo. Então, todas as vezes que eu recebia o chamado que vinha alguma coisa, eu sempre ficava, como fala assim, presa àquele rótulo, presa. E, e eu acho não, esse rótulo quebrou em mim em 2010, quando eu não tinha problema de saúde, a não ser eu era obesa, e eu não tinha, como fala assim, nenhuma consequência de saúde da obesidade. Mas um belo de um dia, um médico virou para mim e falou assim: Renata, vamos fazer a cirurgia? Aí eu virei para ele e falei assim: não, doutor, eu não vou fazer. Eu estou bem, porque realmente eu estava bem. Eu era uma gordinha uau! muito feliz mesmo, né? Não tinha problema de relacionamentos, não tinha nada mesmo. Aí ele virou e falou assim: tá, se você não resolver fazer, porque foi o ginecologista que me falou. Que O ginecolo... interessante isso. Por que que o ginecologista... É porque ele achava que futuramente eu poderia ter sequelas por causa da obesidade, né? Mas assim, como tava naquela coisa e tudo, ele tá assim, faz e tudo. Aí ele me deu todos os exames, eu fiz os exames. Quando eu estava com os exames prontos, eu acho que faltava só um ou dois, eu tô assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou procurar o médico. Procurei e em 2011, foi 8 de fevereiro de 2011, eu fiz a cirurgia. Então eu falo que ali foi também muitas caixas. Hoje eu entendo, depois do estudo das terapias, que a gordura, o que é a gordura na gente? É a gente criar camadas de proteção. É eu me esconder de quem realmente eu sou. Então, durante anos e anos e anos, eu vivi uma Renata que eu não era. Aí, Poderoso isso. e assim, e o mais bonito desse processo todo é a gente compreender. E aí eu fui, fiz a cirurgia, veio uma mudança total, assim, primeiro física, perdi, eu não sei em qual dos posts que eu falo, né, que eu tive a perda de identidade mesmo, de me olhar no espelho e não me reconhecer, para depois eu voltar realmente e virar e falar assim, olha, essa daqui, que aí quando a chave veio em 2015. Eu fui fazer um acampamento com uma amiga minha e o filho dela. Ela é terapeuta, ela é reikiana, ela trabalha com dança circular,
ela trabalha com outras atividades também. E aí ela virou para mim e falou, e para nós dois, né? Virou e falou assim, o que vocês acham da gente fazer a meditação do animal do poder? Eu, que é isso? Primeiro eu fiz assim, que é isso? Aí ela foi e falou, explicou como que era e tudo, né? Eu, topo, na hora, né? Já estávamos com um local totalmente propício. Foi em Mariana, assim, o local hoje está todo destruído, infelizmente. É onde que teve a derrubada da represa, né? Ainda está em reconstrução o local. Mas eu lembro da gente deitar ali e ela falar assim, o animal vai ser poderoso, vai ser forte, imponente, aquilo. E eu vendo borboletas. E borboletas voando, borboletas coloridas, borboletas amarelas, e borboletas, e borboletas. Esse era o animal forte para você? Era a borboleta? Não, presta atenção. Aí a minha mente racional ficava assim, porque como eu não conhecia nada, eu ficava assim, mas que poder é esse? Que força é essa? Sendo que só tá vindo borboletas para mim. Aí ela terminou de conduzir a meditação, né? Eles vieram e tudo. Na hora que terminou de conduzir a meditação, aí eu fui e falei assim, eu tô assim, olha, eu não vi nenhum animal poderoso, não. Veio a borboleta. Aí ela tá assim, Renata, a borboleta, ela traz a transmutação, a transformação. Ela convida a gente a fazer uma mudança, a transformar nosso processo. Aí eu olhei assim, respirei Uau! fundo. E aí eu tô assim, então é agora, esse é o convite. Tanto que realmente, assim, isso foi em fevereiro ou março, eu não lembro quando que foi o carnaval em 2015. Eu já voltei, já no mês seguinte eu já fiz o curso de Reiki, e aí eu já fui abrindo, eu fui me permitindo essa transformação. E hoje, né, o que eu convido a todos que vêm, que me procuram, que participam de atividades comigo, é essa transformação também. Porque se é possível com uma pessoa que vivia numa caixinha totalmente, como fala assim, pré-determinada, por que não é possível para todos? Sim, sim, total. E eu, inclusive, você falando aí que essa sua amiga era reikiana e participava das danças circulares, quero mostrar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui essa imagem com você. Consegue ver aí? Sim, minha mãe. Na dança circular. É o gatinho Uhum. acompanhando de linha. Ah, era para ser longe, tem que consertar ali. Renata, me explica o seguinte, primeiro, né, o que que é essa dança circular e como que você levou, como que é levar a sua mãe e outras mulheres, porque você comentou nessa sua jornada, dessa sua amiga, né, que era já introduzida em todas essas coisas, mas lá antes, quando você ainda era lá concursada, você falou que você já tinha algumas amigas que estavam um passinho ali nessa caminhada do autoconhecimento, mas você ainda tinha um pouco de resistência desse entregar. Quanto que é importante esse círculo realmente de mulheres, e aí eu não estou falando do ritual em si, porque eu confesso que tenho pouco conhecimento sobre ele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa participação, não só de trazer a sua mãe e outras mulheres que eu sei que você já trouxe do seu, né, convívio, para viver essas experiências, porque você não foi sozinha. Essa transformação que você fez, você acabou levando todo mundo junto. Como é que é isso? Então, primeiro vem a questão que muitas de nós mulheres, às vezes não compreendemos as fases das outras mulheres. Se eu te contar aqui que minha turma de amigas, aquelas lá de 20, de 30 anos atrás, me acompanham, a gente pode contar nos dedos quantas que são.
E, e eu falo que essa é a beleza da vida, essa é a beleza da nossa jornada na vida. Eu vim encontrando ao longo desses anos pessoas com a mesma frequência, a mesma energia, o mesmo intuito, o mesmo objetivo. E com isso, o meu ciclo de amizade houve uma transformação muito grande. Eu continuo tendo um amor e um carinho assim imenso pela minha turma, né? Que a gente ainda brinca que é a nossa turma. Desde quando criou o WhatsApp, criou o grupo, era a nossa turma. Que exatamente tem uma que eu brinco, né? Que ela é muito atrevida, que ela veio na minha festa de 15 anos de bico, porque eu convidei os irmãos dela. Oh, meu Deus. E a nossa amizade continua, sabe? A minha filhada que me apresentou ela e tudo. Na época, eu brinco, a gente brinca até hoje, né? Eu falo assim, de vez em quando eu falo com a filha dela, né? Eu tô assim, sua mãe é bico demais da conta e tudo. Mas assim, eu compreendo hoje que cada um de nós temos uma jornada, cada um de nós temos um caminho. Essa amiga mesmo, ela faz hoje, né, as terapias comigo também e tudo. O encontro, né, as mulheres, o permitir. A gente tem muita coisa da dificuldade de, às vezes, do falar, e você vai entender bem o que é que eu vou te dizer, do que é que acontece, o que aconteceu com a gente, o medo de se expor, o medo de colocar. E eu tenho percebido que nem todas nós estamos prontas para fazer esse processo. Então, quando eu conheci a dança circular, que foi através até da Miriam, né? Esse encontro que você mostrou a foto de Comames, foi assim, nossa, eu senti ali, eu tô assim, gente, que poder é esse da gente desse mover, do circular, de trazer toda essa energia. Aí, como eu estava com outras prioridades, eu deixei na caixinha, falei assim, um dia eu faço de novo. Aí, o ano passado, eu fui para um retiro, finalzinho de agosto, e aí eu já estava assim, acho que o retiro foi 30, 31 e 1º de 30, 31 de agosto e 1º de setembro, e meu aniversário dia 3 de setembro. Estava bem naquela turbulência, né, do que eles chamam, o inferno astral, que na verdade são uns convites para a gente refletir e tudo. E nesse retiro teve várias danças. E aquilo assim, cada dança que a gente fazia, eu sentia estremecer a alma. Aí eu tô assim, quando eu voltei, no último dia, uma amiga minha comentando, aí a gente foi e falou assim, eu tô assim, nossa, eu não vou, eu vou ter que fazer, porque assim, eu não atendi o chamado lá atrás, mas vai ser agora e tudo. Aí eu fui e fiz. E a dança circular, afinal de contas, o que é? É um resgate da nossa cultura, do pensar como fala assim, vou comemorar alguma coisa. Como que era a antiguidade? Eu reunia uma roda e naquela roda ali tinha música, dança, tinha o festejar, às vezes várias pessoas dançando, às vezes só uma ou duas. Então a dança circular, ela traz pra gente como fala assim, essa dinâmica, esse resgate. E ela tem, né, os passinhos que a gente segue tudo. Só que o que é que eu venho, como fala assim, em todos os encontros? Eu posso ter um roteiro a seguir. Mas, assim como na terapia, pode ser que aquele roteiro não siga. Então, quando eu convido, né, os grupos, né, agora a gente está suspenso, meu coração está muito apertado. De vontade, Sim. né, de estar ali reunido e tudo, mas eu entendo e respeito que realmente a gente não pode, no momento, fazer essa aglomeração.
Mas aí, quando eu coloco o grupo, eu coloco eles para poder sentir, né? Primeiro, o que que a letra da música vibra, ressoa na gente, né? Qual que é a história? Eu busco trazer, né? Se for uma música mais, como fala assim, mais com uma reflexão maior, qual que é a história daquela música, o que que é que tem por trás, ou até mesmo dentro dos passos, como que é que o focalizador chegou até aqueles passos. Que algumas músicas eu uso eu faço a coreografia, mas muitas não. Né? Se eu gosto dentro do que é, tem a minha professora Morgane, tem a Cristina também, que é aqui de Belo Horizonte, tem outra, tem a Renata de São Paulo, tem outras focalizadoras. Então, assim, daquilo dali eu pego e faço a essência. E uma das coisas que eu tenho trago, que aí venho, foi exatamente para o encontro de mulheres. Essas danças para esse encontro. E trazer essa reflexão, essa conexão. E quando faz, assim, a minha salinha aqui, ela explode de tanto calor, porque é muita energia, é muita coisa que reverbera, muita coisa mesmo. E essa vibração toda, né, o que traz para mim é isso, é essa possibilidade de transformar e com leveza. Você não vai me ver, como fala assim, o que você vai mais me ver é errando os passos durante a coreografia. E eu não tô nem aí, o que eu quero é sentir a música. E é isso que eu busco levar para as pessoas, o sentir a música. O sentir qual que é aquela vibração, o sentir qual que é aquela energia, o interiorizar, para realmente transformar. Porque senão, se for alguma coisa de passinho decoreba, é mais fácil ir para dança de salão. Sim, não, total. Bom, eu nunca fiz essa roda circular. O máximo que eu já fiz foi roda de samba, mas Que é bom acho que demais tem, a que conta. é bom demais e tem essa energia toda, né? Tem essa alegria, assim. E você falou assim, dá para fazer a roda de samba, a roda circular, A dança sozinho circular. ou em grupo? Dança circular, sozinho ou em grupo? Como que isso acontece sozinho? Dá para fazer? Na verdade, você pode pegar os passos e acompanhar, né? E fazer ali. Não tem, como fala assim, o que falta, né? Que às vezes em muitos passos a gente tem a troca, tem a pegada da mão, o abraço, a troca de olhar, né? Então, assim, isso realmente não dá para trazer. Mas o que dá para a gente fazer quando é o individual é exatamente o sentir. O que que aquela música vibra, ressoa na gente. Eu tive até um encontro que eu fiz, né, que foi um bate-papo mesmo, né, sobre a dança e tudo, que eu trouxe essa situação, né? O que que, por exemplo, assim, uma das músicas que eu coloquei foi até um samba, né? O que que o samba ressoa em você? Quais que são as células suas que vibram, né? Quais são as emoções? O que é que traz? E a outra música foi um mantra, né? O que é que traz ali e tudo? Aí muita gente pode pensar assim, ai, mas o samba é pecaminoso, que é isso, que é aquilo outro. Primeiro, o pecado está na cabeça de quem tem. Mas o sentir mesmo, como fala assim, o samba ele traz pra gente qual energia? Uma energia de ação, de fazer, de acontecer, de rodar, de movimentar, de circular. E o mantra, ele traz pra gente a interiorização. Ele traz pra gente aquele, como fala assim, um respirar voltado para mim. Um parar e pensar, né, no aqui, no agora e tudo. Então, o sozinho da dança dá para a gente trazer essa reflexão. O que é que aquela música ressoa para você? E como ressoa em você? Maravilhoso, maravilhoso, porque eu às vezes vou nas minhas corridas e do nada que eu tô ouvindo música, eu paro e dou uma sambadinha no meio da praia, assim, que as pessoas passam, olha, igual você também, não tô nem aí. Porque a gente tem que sentir realmente, né, o que aquela energia da música tá, as vibrações da música tá trazendo para dentro da gente.
Você fala muito sobre autoamor e autocura. E eu acredito que essa dança circular tenha parte dessas questões, né? Quando tá ali interiorizando o mantra e vendo por que que isso me afeta tanto, por que que isso eu sinto tanto isso. Como que é esse processo que quando você fala assim, de autoamor e de autocura? O que exatamente você está querendo dizer? Que bicho de sete cabeças é esse, né? É, isso é é um vocabulário só de bruxas? Como é que é isso? Assim, que a gente não faz Me acessível aí para explica, todo mundo. me explica, né? No post, né, do Alto Amor, eu até coloquei sobre a meditação da Louise Hay. A Louise Hay é uma americana. É, ela veio nos trazer, desde a década de 90, várias coisas muito, assim, a gente pode falar que ela começou a abrir muito essa concepção do que nós somos um todo, né? E na década de 90 é que começaram a surgir, como fala assim, começaram a surgir não, começaram a proliferar mais as terapias alternativas, né? Aí a gente tem alternativas, integrativas, holísticas, a gente tem N números complementares. Sim, inclusive tem terapias holísticas integrativas, complementares, quânticas e multidimensionais, que é o que a gente encontra na descrição da Reconexe, ou né, do espaço que a Renata tem aí em BH. Então, São muitos nomes. são muitos nomes. Quando a gente pensa, né, nesse processo todo, até falando, você falando, né, do reiki, né, é muito conhecido no Brasil e tudo, mas quem trouxe o reiki para o Ocidente é uma americana. Eu esqueci o nome dela agora. Na verdade, eu quis dizer que eu não acho que é tão conhecido no Brasil. Talvez porque você está ao redor de pessoas que já têm esse conhecimento. Eu acho que está começando. Você já vê assim uma. Eu vejo talvez uma transformação. Algumas das minhas amigas já sabem o que que é, mas eu conheço uma grande maioria de pessoas também que não tem ideia do que é reiki, que acha que realmente não sabe, que nem vai fazer vai presumir que é uma coisa assim assado, porque realmente não tem ideia do que a palavra reiki significa ou o que é de modo geral. Energia universal, simples assim a palavra. Mas aí a gente voltando, né, nessa questão do alto amor e da autocura. Quando eu conheci a Louise Hay, né, lá atrás, foi exatamente na compra de livros, na banca de jornal, aí ela tinha, né, ou de livraria, e ela tem a série de livros dela de meditação, meditação para o dia, meditação para a noite, para curar a sua vida, e o aprendendo a gostar de si mesmo. E na meditação Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, que ela fala a citação da Bíblia, né? Que a Bíblia diz: amai ao próximo como a si mesmo. Eu sempre, assim, pela nossa própria criação, né? Dentro da igreja e tudo, muitas das vezes a gente aprende que primeiro você tem que fazer pelo outro, primeiro você tem que fazer a caridade, primeiro você tem que fazer isso. E a sociedade pregou isso muito tempo, que a gente esquece do amar a nós mesmos, desse alto amor. E de 90 para cá que começou mesmo, né, essa questão de estar aflorando, ainda está, como fala assim, as flores estão espalhadas só em pequenos locais, mas já tem, como fala assim, hoje se você for olhar, já está, expandiu bastante, muito mesmo. Ainda é um bicho de sete cabeças para muita gente, até mesmo, Ana, pelo um ponto que é crucial nesse processo. Para eu aceitar, eu tenho que me olhar. E às vezes as pessoas elas têm dificuldade de se olhar no espelho com amor. Porque ao a gente olhar no espelho, né? Eu vou fingir aqui que eu estou me olhando no espelho. Eu vou olhar, meu sobrancelha tá legal hoje? Como que tá meu cabelo? Será que o corte de cabelo ficou bom? Eu tô com uma espinha aqui assim e tudo. A gente olha tudo
Tudo, 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 tudo. E menos a gente olha a gente no olho. E quando a gente às vezes consegue olhar, eu vou dar até um exemplo de uma cliente minha um dia, ela olhou para ela e tá assim, coisa feia, hein? Fazendo a mesma coisa de novo. Ela veio com aquele olhar crítico, sabe? De É o chicotinho cobrança. interno, né? A gente fica Exatamente, ali nele. exatamente. Aí eu virei para ela e falei assim, para tudo, respira. Eu tô assim, esquece a mãe chata. Olha agora com o olhar da mãe boazinha. Aquela com carinho, com amor. E esse é o processo do auto-amor. É a gente começar a olhar para a gente com carinho. Não quer dizer, Ana, que eu vou esquecer tudo o que aconteceu comigo. Não quer dizer que eu vou me tornar, como fala assim, uma pessoa boazinha da noite para o dia. Ou então que eu vou mudar tudo. Ou melhor, eu vou mudar tudo porque eu vou olhar tudo com carinho. Eu vou compreender todo o processo. Enquanto eu fiquei me cobrando porque eu não aceitei os primeiros chamados desde lá dos meus 20 anos, eu não me abri de novo para poder receber o chamado. Ai, Renata, isso é tão assim empoderador, porque eu penso quando você fala, né, desse receber o chamado, ouvir a sua intuição. Tanta gente que às vezes escuta falar, ai, terapia é muito bom, nossa, terapia mudou minha vida, mas tanta gente sabe que tem alguma coisinha ali, e sabe assim, pois é, tem esse trauma, aconteceu isso mesmo, mas é vida que segue. Eu tenho uma amiga que sempre fala isso, assim, eu acho que ela precisa, ela, não que ela precisa, eu acho que ela se beneficiaria muito em fazer terapia, mas é aquilo que você falou sobre aceitar os processos, né? Que cada um tem o seu tempo, e cada mulher vai ter esse momento de olhar para si, espero-se, né? Vamos ter assim, a positividade, acreditar que essas mulheres vão ter essa oportunidade de olhar para si e ter realmente esse cuidado, esse auto-amor e esse processo de autocura. Porque quando você me falou sobre autocura, foi uma surpresa para mim, porque eu achava que era assim: você ia na terapia, ia discutir, falar lá sobre várias coisas, ia descobrir que você tinha um trauma, e aí você ia conversar e, tipo, falar: pois é, então isso aconteceu, agora como que a gente vive com isso? E eu achei que a gente ia apagar da cabeça, sabe? Tipo assim, que ia mudar completamente. E aí você me explicou que a autocura, o trauma, ele vai continuar lá. Ele fez parte de quem você é e ele vai continuar fazendo. É a ressignificação que realmente traz essa mudança, né? O olhar diferente. E o quanto que é difícil fazer isso, né? Olhar com um olhar diferente e ter coragem de olhar para isso, porque assim eu acho, assim como você falou que você fala sempre assim, eu senti isso aqui, veio um sinal, essa coisa de ouvir a sua intuição. Acho que até mesmo essa coisa da terapia, as pessoas falam assim, eu acho que seria bom, mas eu não quero falar, eu não quero olhar para esse negocinho que está aqui atrás da minha cabeça, que eu meio que sei o que é, mas eu não quero mexer. É a coisa do tapete, né? Fala do tapete, Renata. Você gosta dessa metáfora? Ai, ai. Nesse processo, né? Às vezes, vamos pegar assim situações simples. Às vezes a pessoa ela tem uma briga no trabalho ou teve um desentendimento leve ali e vira e fala assim: eu ouvi falar que tal terapia me ajuda a liberar isso, então eu vou lá para poder olhar isso. E o tapete dela é aquele tapete enorme mesmo. Aí ela vira e fala assim: olha, eu quero que você olhe só isso daqui. Quando a gente começa, né, o processo e tudo, a gente já sente o campo energético da pessoa. É como se energeticamente a gente sentisse tudo aquilo que está debaixo daquele tapete. Só que a pessoa, ela só está preparada ou só está querendo ver aquele pequenininho ali. Só que o universo,
ele vira pra gente e fala assim, na hora que você faz assim, ele vira e fala assim, sua boba, tá com uma ventania ali e mexe tudo, E vem tudo. e vem tudo. E esse processo, Ana, quando você falou, né, da autocura e tudo, o difícil é porque a gente não olha pra gente com amor, a gente olha pra gente com cobrança. A gente olha pra gente com crítica, a gente olha pra gente no espelho apontando o dedo, né? Eu gosto muito da outra metáfora, né? Que é o assim, quando eu estou apontando um dedo, primeiro eu aponto um para a pessoa, outro para Deus, para a divindade, para o ser, né? Dependendo da crença de cada um, da energia, da fonte, tudo que é. E três eu estou apontando para mim. São três. Quando eu faço Uau! isso, e quando eu faço isso no espelho, é mais ainda. Porque aí são quatro que eu estou apontando para mim, né? E o a gente mudar esse olhar é o que vai permitir que, na hora que o universo vir fazer isso no nosso tapete, porque literalmente é o que ele mais ou menos faz, né? Pega e faz assim com a gente tenha condições de olhar tudo aquilo dali, saber que tem todo, como fala assim, todos esses traumas, todas essas reviravoltas, todas essas bagunças, todas as estagnações, procrastinações e tudo mais que a gente possa imaginar. Mas você olhar e virar e falar assim, ok, então hoje eu vou tirar essa poeira, hoje eu vou tirar essa poeira, hoje eu vou tirar essa poeira, hoje eu vou tirar essa poeira. E ao tirar essa poeira, é o que você falou, ela não vai deixar de existir. Mas eu vou tirar para ela e vou fazer dela uma escultura. Algo estático que vai ficar lá e não mais vai me atingir. Por quê? O pó, o que acontece? Ele irrita o nosso nariz. Ele faz a gente espirrar, gripar, se a pessoa tiver alergia, pode trazer outras coisas. Já Nossa, estátua nem me não. fala. Aqui na Califórnia tá tendo todos esses incêndios, né? Tem 3 dias que a gente não pode abrir a janela de tanta Ai, tanta poeira poeira. que tá vindo de fora. Então, assim, eu sei bem isso, sem contar que o clima seco pra caramba, então essa coisa do pó que irrita, ou mesmo desses traumas que estão ali, fazer uma escultura deles é um processo. É um processo, exato. E leva tempo, gente. Às vezes a gente quer, como fala assim, ai, eu quero curar disso agora. É impossível? Não, não é impossível. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte também: esse processo do autoconhecimento, do autoamor, do autocura, né? Essa caminhada, essa jornada, é como se eu fosse esculpir mesmo uma estátua. Leva tempo. Primeiro eu vou na base, entendo a base, estruturo ela. E essa compreensão é o que faz realmente a gente parar e olhar para aquela situação e virar e falar assim, nossa, eu passei por isso. Foi dolorido? Foi, mas hoje não é mais. Hoje está ok. Hoje está ok. Hoje eu sou uma outra mulher. E quando você comentou, né, da sua amiga, uma coisa que eu percebi, que eu tenho percebido, e uma coisa na minha família tem muito forte, e eu creio que muitas famílias têm muito forte, é o não falar. É proibido falar-se dos problemas, é proibido falar-se dos traumas, é proibido falar do que aconteceu. Por N motivos, mas o principal motivo que eu sinto muito, assim, em todos os processos que têm acontecido, é pela situação que, às vezes, quando você fala alguma coisa que aconteceu, que te deixou traumatizada, você coloca também outra pessoa em exposição. E o medo nosso é tão grande de ser julgado que a outra pessoa vai virar e falar assim: você fica me culpando por tudo. Aí inconscientemente a pessoa já bloqueia. Eu não quero mexer nisso porque pode ter isso. E uma outra coisa que pode acontecer também é
Mas é mentira o que você está falando, não foi nada disso. O nosso inconsciente, ele, como diz você, a Olga, né? É, A Olga, ela eita, já Olga. coloca todos os empecilhos antes mesmo de acontecer. Para quem não sabe, a Olga é o ego da Ana. É, eu já ia explicar isso, exatamente. E você tocou num ponto assim perfeito para a gente já ir encerrando, que você falou um pouco sobre, né, essas coisas da família que a gente às vezes não quer tocar e às vezes tem realmente muitos desses traumas que aconteceram na infância e também vem muito das formações e do tipo de coisa que nos é ensinado, né? Eu vou tocar aqui um trechinho de um vídeo seu para você comentar pra gente. Ah, sim. Senti de compartilhar hoje aqui uma situação sobre o meu ciclo menstrual, os traumas que eu tinha devido à nossa criação e me veio agora uma lembrança muito forte da minha avó, que eu amo muito, que eu tenho um carinho, tenho uma saudade muito grande dela, minha avó materna. No período, como fala assim, na reta final, né, da estrada dela, da caminhada dela, ela morou um tempo aqui com a gente e nesse período eu pude conhecer muito, né, as suas dores, a forma como que ela foi criada, a forma como que ela criou seus filhos, seus 11 filhos. E para minha avó sempre foi muito difícil a questão feminina, a questão sexual. Ela considerava a nosso órgão genital como algo sujo, como alguma coisa impura. Tanto que ela virava, não nessa época, né, mas eu lembro mais nova, ela virava e falava assim: filha, você tem que ter 2 toalhas para tomar banho. Uma você seca o corpo e o rosto, a outra você seca lá e seca os pés. São 2 partes sujas do nosso corpo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Foi uma reflexão que você estava fazendo, né, no período que você estava, né, fazendo essa reflexão sobre a menstruação, sobre a lua e sobre a sua avó também. Você falou, sou filha de virginiana, neta de virginiana. Então, essa ancestralidade também, no processo do trauma, de Esse tudo. peso. Comenta um pouquinho sobre isso com a gente, por favor. Ana, se a gente for parar para poder pensar de que nós somos feitos como fala assim, daquela concepção do nosso pai, da nossa mãe, e eles carregam, né, toda a energia, nós trazemos a energia deles e toda a energia dos ancestrais. E além disso, né, quando a gente vai pensar em trauma e tudo, tem os próprios traumas que a gente vem, como fala assim, adquirindo ao longo dos anos. Pode ser colocados por nós mesmos, pode ser colocados pelo trabalho, por outras pessoas que convivem com a gente. Aquilo que a gente dá importância que não deveríamos dar importância. É muito isso, né? E a minha avó, eu lembro, eu não sei exatamente quantos anos que eu tinha, mas devia ser, o meu avô ainda era vivo, o meu avô faleceu, eu tinha 9 anos, então quer dizer que foi antes ainda, né? Dela falar que toda mocinha deveria usar 2 toalhas, uma para secar o pé e lá, e outra para secar o resto do corpo. Porque lá era sujo também, né? Ela tinha essa concepção, ela tinha essa coisa. E se a gente for parar para poder pensar, muitas de nós mulheres, as mães nunca sentaram para poder conversar
sobre o processo da menstruação, da lua, sobre as transformações que tem no nosso corpo. Ou então, quando falam, é assim, olha, você vai mudar a sua vida. A partir de agora você vai engravidar, porque você tem que tomar cuidado. Aí vem uma Olga, né? Vem só aquela coisa assim da taxação e tudo. São poucas as mães que realmente conseguem transmitir para as filhas qual que é a beleza, qual que é a natureza, qual que é o encantamento do ser mulher. Até os meus 2011, que eu fiz a cirurgia, né? Até então eu tinha ovários policísticos. Aí, dentro do processo, né, desse redescobrir, dessa redescoberta de mim como mulher e tudo, 2015, quando eu fiz o exame e tudo, o médico virou para mim e falou assim, mas você não tem vestígio que você teve ovários policísticos. Aí eu tô assim, eu tive. Hoje eu sei que foi o quê? Todo esse processo da mudança. Toda essa situação. Porque até então, Ana, a menstruação me incomodava muito, eu ficava com raiva, né? Porque eu tinha uma mudança de humor e não entendia aquela mudança de humor. Às vezes eu ia perceber uns 3 dias depois, porque eu apelava com Deus e o mundo. Eu não compreendia todo esse processo. E à medida que eu comecei a estudar as terapias que eu fui vendo, aí eu fui vendo o impacto das nossas emoções em todos esses processos, aí eu fui compreendendo, cara, a minha avó, ela casou, não foi com um homem que ela queria, ela era apaixonada com outro homem. Então, como fala assim, ela mesmo, meu avô, eles tiveram 11 filhos, desses 11 filhos nós somos 33 netos, já não sei, mais de 10 bisnetos, né, que estão aí e tudo. Então, assim, teve todo esse processo, né, essa construção linda, mas para ela, realmente, e ela não deve ter sido criada com bons olhos, né? Ela deve ter sido criada exatamente com essa coisa, que, como fala assim, a nossa querida, ela era uma coisa feia, que antigamente era uma coisa feia. Houve um corte, né, desse reconhecer, desse ciclo nosso. Igual às vezes a gente comenta, né, você vira para mim e fala assim, nossa, hoje, né, eu tô em tal fase e tudo, aí eu me percebo que eu tô assim, eu tô precisando disso, eu tô precisando daquilo outro. Esse resgate é o que faz da gente hoje compreender que tudo é sagrado, que tudo é bonito. Só que tem mulheres que ainda não se reconhecem, não permitem, não deixam. Ela simplesmente ainda traz bem forte, como se diz assim, aquela coisa, como se diz assim, é errado. Aquele vídeo seu, né, sobre o orgasmo, muitas mulheres se veem e ficam assim horrorizadas. O que é isso, né? Isso é coisa demoníaca, né? Aí já vem até o que a gente comentou antes e tudo. Tem muito isso. Então, assim, e uma coisa que eu falo que é muito bonito nesse processo é que, igual, por exemplo, todas nós mulheres temos a cândida no nosso organismo. E é natural. Ela, em nível, como fala assim, ela tem um nível de equilíbrio no nosso organismo. Só que nós, mulheres, costumamos desenvolver muito forte ela, que traz coceira, que traz incômodo, dependendo da situação, pode trazer feridas e tudo. E é uma outra coisa que eu percebi de mudança muito grande no meu organismo, é que eu já não tenho mais essa floração da cândida, né, como antes. Por quê? Pelo me aceitar, pelo compreender, pela cura que eu tive de todo esse processo sexual. E uma das maravilhas que é esse processo de cura nossa, é que a partir do momento que eu me abro para a cura, eu posso abrir a toda a minha ancestralidade. Então, toda a minha ancestralidade, se ela quiser, ela pode se curar também.
né? E não só É muito poderoso, né? e não só ancestralidade, mas, por exemplo, igual eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinha, eu tenho sobrinho, né? Eu tenho minha cunhada, o irmão. Então, assim, quando a gente abre, eu posso abrir a toda essa linhagem familiar. E esse processo, Ana, da gente encontrar, como se diz assim, a cura real em nós, com essa transformação, com essa libertação, é muito bonito. É muito bonito. Porque aí a gente para, olha, vira e fala assim: é possível. Se é possível para mim, pode ser possível para todos mesmo, para todas, né? E à medida que nós mulheres, quanto mais nós nos curarmos, quanto mais nós nos, como fala assim, nos reconhecer nesse poder todo, desse universo que somos nós, desses ciclos que somos nós, de compreender, como fala assim, o período que eu estou menstruada é de ficar mais quieto mesmo, né? Eu brinco, né? Outro dia eu estava com uma amiga minha e a gente num chão frio e ela andando descalço para lá e para cá. Aí eu brinquei com ela assim, e ela estava no período da lua dela, né? Aí eu brinquei com ela assim, eu tô assim, aqui, eu vou te dar uma sugestão de, de vovozinha, mas que pela medicina chinesa, ela traz pra gente essa concepção, que é a antiga realmente, mas traz. Durante o período menstrual, evita o contato com o frio, de esfriar o corpo, esfriar tudo, porque prejudica o nosso ciclo menstrual. Mas prejudica como, Renata? Esfria o nosso sangue e isso traz todo um processo. A gente está com o organismo pedindo. Igual teve um dia que eu comentei com você, né? Eu tô assim, Ana, você está precisando de acolhimento hoje. Não toma banho de água fria, toma banho de água quente. Porque o banho de água quente vai dar esse acolhimento para gente. Então, são algumas coisas que esse período pede para gente. E é esse olhar que, como se diz assim, que está pedindo para a gente hoje. Que nós, mulheres, mudemos essa visão em nós para a gente poder mudar de outras pessoas. Que as mães tenham, né, essa abertura de mudança. Que as avós... eu estou atendendo uma avó que eu acho o máximo, que ela vira para mim e fala assim, olha... eu estou sentindo que se eu começar a fazer uma mudança em mim, vai afetar minha neta. Quer dizer assim, ela está tomando essa consciência. E quando a gente toma essa consciência de todo esse poder que nós temos, você que um dia vai ter seus filhos, né? Na casa. Eu falei que eu quero ir nessa casa. No meio do mato, com isso, com aquilo outro e tudo. Então, assim, já vão vir crianças sem muitos traumas, né? Sem muitas pré-definições. Gente, não existe nada determinado, nada. Né? A gente sabe que quando a gente vem para cá, a gente escreve, olha, né? Eu quero aprender isso. Para aprender isso, às vezes eu preciso passar por isso, preciso passar por isso, preciso passar por isso. Só que não quer dizer que na primeira situação eu não aprenda tudo e mude. E essa é a beleza da vida, essa é a beleza de sermos quem nós somos, de permitir toda essa conexão, de permitir, como fala assim, reconhecer tudo que já fomos e tudo aquilo que... e aceitar tudo isso que já fomos. E abraçar com carinho, com muito amor, com muita leveza. Renata, eu espero que as pessoas, né, assistindo a gente ou ouvindo a gente consigam sentir todo o amor que você carrega nessa sua fala, porque dá para sentir, realmente, eu estou sentindo aqui, o quanto que te toca, o quanto que você vê como missão de vida, né? Virou o seu propósito de vida, é o seu legado, levar essa mensagem para as pessoas, e é por isso que eu falei, você é sim essa mulher odarizante, que chega realmente trazendo
né, essa sabedoria que é tão importante. Eu realmente acredito que a gente, aos pouquinhos, vai mudando uma cabecinha, outra, para quem sabe um dia transformar uma geração inteira. Sim. Então, olha, muita gratidão por você abrir o seu coração, a sua vida hoje pra gente. Tem um último pedido. Eu gostaria que você recomendasse alguma outra mulher odarizante na sua vida que você gostaria de ver aqui na plataforma para conversar com a gente. A Tânia Couto. Tânia G. Couto. Isso, Tânia G. Couto. É uma terapeuta que a gente está sempre em cursos. Eu conheci ela no trabalho de constelação. Ela tem um trabalho, a gente dá o nome de prosperidade. É um trabalho lindo. Ela é uma pessoa que me ajudou muito nesse processo de cura, com toda a sensibilidade dela. E ela é uma bruxona. Adoro. Bicamodara só trazendo mulheres maravilhosas e agora nessa nova fase eu fico feliz em trazer mulheres que estão conectadas. E essa foi a Renata Cíntia do Reconnect-se Terapias Holísticas. Muita gratidão por você topar falar com a gente hoje, levar essa sua mensagem. Se quiser falar alguma coisa, como que as pessoas podem te encontrar, como que se as pessoas tiverem mais perguntas, se quiserem se reconectar ou consigo mesmos, tem que se conectar com a Renata, primeiramente. Então, como que a pessoa faz para te encontrar, Rê? Bom, tem o próprio Instagram do Reconnect, né? Que é RE_Connect_se. Tem o meu Instagram pessoal também, Renata Cíntia _terapeuta. Tem o WhatsApp, que é o 55 31 988 92 4709, que é o do espaço. E, Ana, eu só tenho a agradecer, dá para ver nos meus olhinhos, né? A emoção que eu fiquei do falar, Muito lindo. de estar aqui. E assim, e essa reconexão só é possível quando a gente dá permissão. E uma amiga minha uma vez virou para mim e falou assim que viu um post, ela tá assim, toda vez que eu vejo esse post, eu lembro de você na hora, que são mulheres curando mulheres. E eu sinto que é assim, nessa caminhada de nós mulheres curando mulheres, à medida que uma cura a outra, a gente abre para que eu te dou a mão e te curo. Você passa a mão, abre para outra pessoa e cura a outra pessoa. E assim a gente vai formando essa roda. Ai, obrigada. Sempre me sinto abraçada nesse nosso abraço virtual e eu espero que as pessoas em casa também. Eu vou deixar todas as suas, todos, né, os modos como as pessoas podem seus contatos. Essa coisa do inglês às vezes deixa a gente meio doida. Vou Ainda deixar bem que todos eu sei mais ou menos o que você vai falar. Vou deixar todos os seus contatos na descrição aqui também. Quero depois, vou pegar com você todas as referências que você usou para a gente colocar, para as pessoas também entrarem, né, e se tiverem mais interesse, conseguir procurar. Achei lindo esse cordão de cura que você escreveu. É o símbolo do Reconnect. É mesmo, agora que eu tô vendo aqui. É o símbolo do Reconnect. Numa madeira? Numa madeira, num tronquinho de madeira. É um menino de ouro, esse menino. Ele tem 18 anos. Uau! Aí ele faz os trabalhos. Aí foi onde que eu fiz o primeiro ciclo o primeiro curso, né, do Theta Healing. Aí o espaço lá, o menino vai e faz. Eu perguntei pra ele assim, você faz, porque ele já tinha os desenhos dele e tudo e tal. Aí eu tô assim, você faz personalizado? Ele tá assim, eu nunca fiz não. Aí eu tô assim, vê se eu te der o desenho, você faz? Ele fez. Maravilhoso, é seu amuleto.
Perfeito, perfeito. É tão legal isso. O próprio Bicamodara, assim, na definição, uma das coisas que eu coloco assim na filosofia é esse resgate também com a mãe natureza, né? Então é legal que você tem. Eu tenho aqui uma ametista que eu Vou botar carrego. É, então. Mas que legal isso, né? Essa conexão também de mulheres e com a mãe natureza. Eu sempre falo com a minha mãe que Deus não é pai, Deus é mãe. Porque eu realmente acredito, né, nessa coisa da mãe natureza e desse olhar, que às vezes a mãe é brava, às vezes a mãe é gentil, às vezes a mãe tem muito dessas transmutações realmente também. Mas ele é energia feminina e masculina, E né? Somos masculina. nós que Sim, determinamos. Deus é homem. exato, exato. É importante ver essa pluralidade também, né, dessa energia divina. Mas, Rê, muito obrigada. Um beijo enorme, Beijo. abraço e reconectem-se e odarizem-se. Yes! Tchau.